Existe uma pergunta clássica que ela é sempre feita para qualquer suspeito de ter cometido um assassinato. Onde você estava na hora do crime? O Gil Rugai tem essa resposta na ponta da língua, um álibi. No entanto, surge na história uma testemunha controversa, que muda de versão várias vezes. E numa delas, diz ter visto o Gil Rugai na hora e no local do crime. Onde você estava na noite do crime? Como é que foi aquela noite? O dia eu passei na casa de uma amiga, lá em Pinheiros. Saí de lá, eu pretendia ir no cinema. Tinha muita fila, isso era cedo ainda. Aí voltei pro escritório. Ele pega, vai ao escritório dele, lá fica, liga para a amiga, tudo isso é comprovado por testemunhas. Sai de lá, depois de marcar no telefone fixo o jantar, vai até a rua Pamplona, janta com a amiga. Esse foi o dia dele. Gil Rugai jantou com a amiga nessa cantina e fica a menos de 5 quilômetros do local onde Luiz Carlos e a Alessandra foram mortos. Chegou por volta das 11h27, mais ou menos, da noite, né? Ele não aparentava nenhum sinal de ter feito alguma coisa. Um tipo de abalo emocional. Exatamente. Por telefone, a amiga do Gil disse que também não percebeu qualquer alteração no comportamento dele naquela noite. Você esteve com ele, né? Sim, encontrei com ele no dia. Hoje, quando você relembra, você acha que ele estava nervoso ou não? Nunca achei que ele estivesse nervoso. Se ele matou o pai, matou a madrasta dessa maneira cruel e brutal, Sim. correu para forjar um álibi, não é natural que a pessoa esteja no mínimo nervosa ou ansiosa e ela fala que não teve nenhuma mudança no comportamento? Ele, pra mim, é um psicopata. Ele é muito frio. Todas as pessoas que conheciam o Gil Rugai diziam que ele era uma pessoa que nunca demonstrou sentimento nenhum. O primeiro trabalho da defesa foi triangular o horário do crime. Se houve duas sequências de disparo, o que é óbvio? Que ao final da primeira sequência, ligaram para os vigias. E o que também é óbvio? Que depois da segunda sequência, também ligaram para os vigias. As ligações depois da primeira sequência de disparos acontecem a 21h54. Depois da segunda sequência de disparos, as ligações acontecem 22h13 e 22h14, no horário em que uma testemunha e registros telefônicos colocam o Gil a 5 quilômetros de distância, sentado num telefone fixo, marcando o jantar com a amiga. Você está me dizendo que 10 e 12 da noite, o Gil Rugai telefonou para uns amigos e combinou um jantar. O telefone fixo, segundo a versão que a própria polícia apresentou. E o que crime Ministério começou 20 minutos antes. 20 minutos antes e acaba 2 minutos depois da ligação no telefone fixo. Tanto que o Copan é acionado no mesmo minuto, com alguma diferença de segundos, em que os vizinhos acabam de ligar para os vigias daquela rua fatídica e dizem: tiros novamente, liguem para a polícia. Quando aconteceram os tiros, a segunda sequência de tiros, eu tava lá no escritório fazendo uma ligação. Tô lá, num telefone fixo. Telefone fixo, você não carrega pra qualquer lugar. Fizeram a triangulação no meu celular também. Eu tava lá, tava naquela região. A primeira impressão era do estudante de teologia. Uma pessoa calma, extremamente calma, falava muito pouco, se relacionava com poucas pessoas. O Gil nunca foi aquele cara que se revoltava, que gritava, que chorava. E sempre me estranhou muito a construção do Gil como o garoto esquisito. Queridos alunos, se eu, como professora de português... Quem conviveu com Gil na adolescência conta que esse jeito diferente vinha desde cedo. Nós estudamos juntos durante alguns anos no ginásio, num colégio aqui em São Paulo. E durante alguns anos eu fui bem próximo assim, dele. Assim, eu já cheguei a dormir na casa onde aconteceu o crime. Essa aqui é a nossa festa de formatura da 8ª série. O Gil tá aqui de óculos escuros e eu tô com esse óculos branco aqui, pertinho dele. Ele tava provavelmente a caráter, do jeito que ele mais gosta, vestido de maneira social, e pra gente era quase uma fantasia, né?
A formalidade do Gil, do jeito de lidar com as pessoas e do jeito de se vestir, né? Como se ele tivesse uma armadura, ele criou um personagem. Eu tinha uma vida muito mais reclusa. Não tinha o perfil do filho do dono de uma produtora. Não gostava de festa, era bem mais reservado, super religioso. Talvez fosse estranho comparado com o que as pessoas esperavam. Aos 20 anos, Gil Greco Rugai estava na mira dos investigadores como o único suspeito de ter assassinado o pai e a madrasta. E as coisas se complicam ainda mais para ele com o depoimento do vigia, que trabalhava na rua de trás da produtora. O vigia, ele é considerado uma testemunha importante. Sim. O que ele disse? Ele tem 3 depoimentos dele no processo. O que ele diz e o que ele muda? São 3 depoimentos. No primeiro momento, ele disse que não viu nada. Depois, ele diz que a 100 metros de distância, ele viu Gil fechando a porta, caminhando esses 100 metros, passando na frente da guarita dele e depois subindo mais alguns metros, entrando numa rua onde ele desaparece. Relatou que viu bem o Gil, inclusive viu que ele estava de óculos e pôde reconhecê-lo já que ele trabalha lá há 8 anos. Desculpa, mas eu só soube o nome dele depois no noticiário. Disseram que ele estava lá há 8 anos, eu devia cumprimentá-lo quando passo, mas nunca tive contato com ele. O vigia disse que Gil estava de terno, sobretudo, e suspensório. Vejam o nível de detalhe. Mas ele não consegue identificar a segunda pessoa como homem ou mulher, com 1,90 m ou 1,50 m, gordo ou magro, branco, negro, pardo, oriental. O vigia mentiu? Mas é claro que mentiu. Quem disse isso não fui eu. Foi a mulher dele, numa gravação, dizendo que a polícia estava obrigando ele a imputar o crime a Gil. Acho que o que está valendo é o primeiro depoimento que ele deu. Ele deve ter dado outro depoimento sendo obrigado a falar o que ele não deveria falar. Você vai depor um depoimento e o cara fica ameaçando, se você não falar eu vou lhe prender, se você não falar eu vou lhe bater. O que ele disse pra mim foi que não viu. Em certo momento, botaram fogo na guarita de um coitado de um vigia que estava ali funcionando como testemunha ali dos autos. E colocaram alguns escritos na parede com um tom de ameaça. Um vizinho ali do crime anotou a placa do carro que tinha botado fogo na guarita do Domingos. A informação de que o carro que teria botado fogo na guarita do Domingos era um carro do DHPP. Isso, para mim, é alguma coisa de muito esquisita. Há um trabalho do Ministério Público e do Departamento de Homicídios para incriminar Gil. Não se está mais apurando fatos. É engraçado como as pessoas iam lá, davam um depoimento, falavam que não acreditavam que eu era suspeito, nada. Aí, depois de serem ameaçadas, elas voltam e aí dão um segundo depoimento. Então, simplesmente, ele dá um depoimento, a cabine dele pega fogo, aparecem pichações ameaçando ele, aí ele muda o depoimento dele dizendo, não, eu vi o Gil, eu vi ele com suspensório, vi cada detalhe dele. A sua participação foi dizer que daqui era possível ver sim, o exatamente. suspeito saindo de lá e que daqui, nessa região, era possível identificar. Exatamente. É isso. Exatamente. Esses testes você fez durante o dia ou durante a noite? Foi feito durante a noite. A cabine onde o vigia estava fica na Rua dos Fundos da mansão de Luiz Carlos e Alessandra, a aproximadamente 100 metros do portão da casa. Daqui eu consigo ver a casa, mas com dificuldade. À noite, com chuva, com carro na frente, você consegue ver quem sai? Eu consigo observar que tem um movimento ou a saída de alguém. Eu não consigo identificar quem está saindo a essa distância. Ele passa perto do vigilante. Não foi identificado lá, ele foi identificado aqui. Ele viu o movimento lá na porta, onde estão aquelas portas amarelas. Um vulto saindo e consegue identificar quando ele passa aqui, perto dele. Se eles tivessem ido para o lado oposto, ele não teria como testemunhar nada. O que é estranho é que ele consegue descrever muito bem o Gil Rugai,
com a roupa, dizendo inclusive um suspensório que estava por baixo do casaco e a outra pessoa ali não consegue dar mais detalhes. Mas a gente grava melhor aquilo que a gente conhece. Então ele gravou melhor a fisionomia do Gil, que ele devia ter visto o Gil caminhando outras vezes por aqui. Então ele consegue identificar. Como que uma pessoa consegue ver um suspensório por baixo de um paletó e de um sobretudo? Não sei como. Isso já me soa bem estranho. Mas ele falou que eu estava com um sobretudo caramelo. Sabe quando aquela palavra parece que alguém falou para ele? Ah, você viu um sobretudo caramelo? Detalhe que logo na primeira semana de acusação, falaram Gil Rugai com sobretudo caramelo. Quando eu fui lá de manhãzinha, quando aconteceu. O vigia foi chamado ao departamento de homicídios para ajudar a polícia a fazer o retrato falado do homem que estaria com Gil na noite do crime. Mas a descrição que ele deu foi insuficiente. O vigia primeiro disse que nada viu. Depois, ele diz que viu, mas não tinha visto direito. Depois, ele dá por certo que era Gil. Eu gostaria muito que a acusação explicasse. Por que uma das versões do vigia? São 3. Por que escolheram uma? Eu gostaria de saber como é que se faz essa mágica. Eu tenho 3 versões e eu escolho uma. A que é a melhor para minha tese. Nós temos provas documentais, dentro desse processo estou cheio de documentos também. Nós temos as provas declaratórias, que foi o depoimento dele, e nós temos a prova pericial. E a perícia, no meu entendimento, não mente. O vigia entrou para o programa de proteção à testemunha. Hoje, o paradeiro dele é um mistério. A partir desse momento, a polícia pediu a prisão do Gil Rugai. E a justiça decretou a prisão temporária dele por suspeita de que ele tivesse algum tipo de participação no crime. Ainda não se sabia qual.